Olá, aqui é a Flávia Moraes. Seja bem-vindo ao CORE. O CORE, para quem não lembra, são as nossas competências fundamentais, essenciais para atingir o sucesso. Tudo isso começa com o C de coragem, de agir, de acreditar, de saber o que quer. Depois vem o O de organização, porque a gente precisa ter algum norte, a gente precisa ter alguma meta, a gente tem que ter algum direcionamento. Se organizar é colocar as coisas nas suas caixinhas, para começar a construir uma trajetória, senão você não chega a lugar nenhum. O R de reflexão, porque não basta ter um objetivo, ter um destino, visualizar essas etapas, se a gente não tem o senso crítico de questionar a todo momento sobre essas decisões que a gente está tomando, se são as melhores, se é por aí, as adaptações que precisamos fazer, a flexibilidade mental para adaptar o que for necessário e, finalmente, é de empatia, porque não se faz nada, nadinha nessa vida que seja minimamente relevante, significativo, sozinho. Todos nós precisamos de colaboração e sem empatia, sem essa capacidade de tomar a perspectiva a partir do outro, a gente não consegue verdadeiramente colaborar e fazer algo de maior relevância e importância, ok? E aí, dentro de organização, para a gente se organizar, a gente conta com o poder do foco, de saber abstrair das distrações e focar o olhar naquilo que importa, ainda que a gente precise ajustar o foco muitas vezes. O foco de dentro, o foco de fora, das circunstâncias, o foco no outro, mas a gente precisa entender e enxergar um foco. Esse objetivo, seja lá qual for, para ele ser alcançado com sucesso, tipicamente vai precisar de consistência. Aquele esforço todo dia. Existe a tal da regra das 10.000 horas, que muitas vezes é questionada, para você conseguir, dessa forma consistente, obter uma excelência. Mas, além disso tudo, para a gente se organizar, a gente precisa ter um bom plano. E aí está o planejamento. Já dizia Bernardinho que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Quem não está afim de se preparar, não vence. É muito difícil, porque, como já foi dito aqui no canal antes, você fica ali meio que à deriva, sem ter um plano. Ainda que os planos sejam como se fosse o seguinte: o melhor caminho que você consegue enxergar com as informações que você tem hoje. Não impede que esse caminho seja adaptado ao longo da jornada, ok? Eu gosto muito de citar o Tim Cook, que é o CEO da Apple, que certa vez fizeram uma pergunta para ele bem provocativa, sobre planejamento de carreira, que ele, quando terminou o MBA dele, salvo engano, em Harvard, ele teve que fazer ali um planejamento de carreira para os próximos 25 anos. Diz ele nessa entrevista que até o quinto ano, ali, os 5 primeiros anos, realmente a coisa meio que caminhou dentro daquilo que ele tinha planejado. A partir daqueles 5 anos para frente, ele disse que basicamente nada, tipo, joga fora, não sobrou nada. E o que a gente quer dizer com isso? Então não faz sentido se planejar.
Para que se planejar, né? 5 primeiros anos foi, depois não teve nada. Não, como diz o próprio Tim Cook, é, você precisa ter um norte e fazer isso, o melhor plano possível, diante daquelas circunstâncias que você se encontra e com as informações que você dispõe, e planejar esses próximos passos, sim, mirando no futuro. Ainda que você tenha consciência que, de repente, esse planejamento, esses planos vão ter que ser revisitados, vão ter que ser adaptados, seja porque as circunstâncias simplesmente mudaram, algo que é totalmente externo a você mudou, ou você mesmo internamente, você mudou as suas expectativas, mudou o seu desejo, mudou a sua percepção, ou sobre você, ou sobre aquela carreira, ou sobre o futuro, e tudo bem. Mas isso não deveria ser motivo de para que então ter um plano, para que se planejar. A gente vai se planejar para ter uma rota, um primeiro passo, um início, um- uma aposta de um melhor começo possível. Precisa começar, tem que começar por algum lugar. De certa forma, esse lugar de partida tem a ver com o lugar de chegada, né? Onde você quer chegar e você vai ter essa partida, tá? Tem um consultor muito famoso chamado Simon Sinek, que ele escreveu o livro chamado Círculo Dourado, que tem por objetivo justamente ajudar as empresas a terem esse norte, terem um bom planejamento, ter um plano de o que fazer, como estabelecer processos, não é? De uma maneira eficaz. E aí, esse círculo dourado, ele é formado por a definição de o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Então, ele no livro lá, ele cita exemplo de empresas, então imagina o Airbnb. O que ele faz? Ele conecta pessoas, não é, de lugares diferentes para poder ter uma viagem bacana. Como ele faz? Ele faz isso através de um aplicativo que consegue unir essas pessoas. E por que ele faz? Diz, né, eles que é com o objetivo do ideal de que qualquer um possa ter a experiência de visitar um lugar e viver como alguém que vive lá, como um local, em vez de ser simplesmente um passeio turístico, mas você poder pertencer, digamos assim, a qualquer lugar. Então, esse é o porquê. E aí, algo muito interessante, importante que o Simon traz, que é a ideia de comece sempre pelo porquê. A gente estava falando do planejamento, do, de criar uma estratégia, construir uma trajetória, uma rota, um caminho, que é a melhor possível, melhor ponto de partida possível, da onde você deve sair, baseado de onde você quer chegar, e justamente para você definir esse ponto de partida, você tem que começar pelo porquê. Por que você está fazendo aquilo? É a primeira coisa num bom planejamento, no caso de uma empresa, mas vale para você também. Parece bobo, mas faça esse exercício. Quando as pessoas se perguntam, mas por que você está fazendo isso? A maioria vai dizer porque sim, porque eu tenho que fazer, porque o chefe mandou, porque o meu marido quer, porque é o que eu sei fazer. É tão fundamental ter o porquê
e que esse porquê oriente as suas ações hoje. O porquê de onde você quer estar daqui a 10 anos ou 25 anos, como disse o Tim Cook, ele deve orientar o seu hoje, a sua preparação. E não importa se no meio do caminho circunstâncias vão levar a, a eventuais adaptações desse seu plano, tudo bem. E quando você se pergunta o porquê, é interessante você se perguntar, né? Eu, nessa posição, nesse lugar que eu estou hoje, nessa atuação, eu estou fazendo isso porque eu estou construindo uma carreira, mas eu estou construindo uma carreira para chegar no lugar que é o que eu vislumbro hoje, ou eu estou só quase que a passeio. Eu tenho uma admiração muito grande pela CEO da Microsoft no Brasil, que é a... esqueci o nome dela. Eu tenho muita admiração pela CEO da Microsoft aqui no Brasil, Tânia Consentino. Ela é uma mulher extraordinária, estudou em escolas públicas, tá bom? Fez o técnico para aprender sobre informática, já começou a trabalhar cedo, aos 16 anos. Quando completou o técnico, trabalhando, ela pôde bancar a faculdade dela. E assim começou essa carreira, o que dizer, chegar a CEO da Microsoft aqui no Brasil. Dispensa comentários. Mas uma das lições mais importantes que ela traz, ela fala sobre isso. Que a virada de chave dela foi ela descobrir que ela é a dona da carreira dela. Que ela ia orientar e decidir e resolver coisas diante daquele desejo que a gente pode chamar o porquê dela, o porquê que eu estou aqui. Que uma das coisas mais comuns e que acontecem é as pessoas não tem porquê. É porquê porque o meu chefe me trocou de área, porque ele achou que era melhor. Por que eu estou na empresa? Porque eu ganho bem e aqui eu tenho alguma segurança, porque foi o que deu. Isso é falta de planejamento, é falta de um porquê. E na hora que você tem um porquê, porque eu desejo isso, eu quero chegar nesse patamar de excelência, eu quero trabalhar com esse assunto, eu quero me tornar uma expert nesse assunto. E lógico, isso muitas vezes vai envolver sacrifícios, vai envolver você fazer uma transição de carreira, ou nem uma transição de carreira, mas mudar de empresa, ou ter que desacelerar o seu ritmo ali de trabalho para fazer um curso que te aprimore. Mas, por favor, tenha sempre o porquê. Tem um outro livro que eu gosto muito, que se chama Designing Your Life, que é escrito por dois professores de Stanford, que são da área de inovação, tecnologia e tal, são também empreendedores, e eles trazem as técnicas de design thinking para a vida. Eles ajudaram já muitos alunos lá do MBA de Stanford, que estavam ali em dúvida do que fazer, aonde seguir, decisões de carreiras complexas e tal. E eles vão ensinando as técnicas de você poder construir e prototipar a sua carreira, a sua vida, como você faz com um produto, onde o produto final, no caso, é você. Então, eles dizem para você ser curioso, você já não para de aprender nunca. Faça perguntas, busque, corra atrás. Tente reframe, ou seja, reconsiderar as suas próprias dúvidas, perguntas, problemas. Muitas vezes, segundo eles,
As pessoas estão tentando responder as perguntas erradas, se fazendo provocações erradas, como, por exemplo, seria o caso de você estar muito preocupado em como que você vai fazer uma coisa ou o que que você vai fazer sem ter primeiro definido o porquê, o seu propósito. Por que que eu quero isso? Eles também falam muito da necessidade da colaboração, que ninguém mesmo precisa fazer nada sozinho. Na hora desse planejamento, na hora dessa prototipação da sua própria vida, que você vai se permitir testar hipóteses com uma cabeça aberta de possibilidades, você deve buscar ajuda, né? Buscar mentores, buscar pessoas que entendam do assunto e que possam te orientar. Lembrando que a vida é um processo, que você tem que ter em mente esse processo, que ele vai se moldando, se adaptando às circunstâncias e, de preferência, gente, curtir essa jornada, curtir um pouco dessas incertezas inerentes, porque se você estiver preparado e tiver claro o seu propósito, você já tem, sim, praticamente um ótimo plano. Lembrando que, em geral, o que causa mais angústia nas pessoas é a busca da resposta certa, a escolha certa. E que é difícil ter a escolha certa. Em geral, e por isso que eles trazem isso um pouco de design thinking, é você poder se permitir ver as muitas possibilidades que tem, e geralmente são muitas. Isso já diminui a angústia de a escolha certa. E aí, se possível, em vez de se preocupar em escolher a escolha certa, seria você simplesmente escolher. Escolhe uma que parece mais razoável com as informações que você tem hoje, testa, corre atrás e faça o melhor para fazer dessa escolha a escolha certa. Através de preparo, disciplina, foco, atenção e um propósito claro. Muito obrigada pela atenção de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos ao CORE.